podcast a pergunta. E aí, é para comprar? Vale? Não é? É um bom momento? O que o investidor pode esperar? Então, obrigado aí por ter topado. Acho que vai ser um bom papo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí dos recentes acontecimentos com a companhia. Tem bons assuntos aí pela frente. Boa, boa. Você quer começar tocando qual ponto você acha assim, o mais importante? Eu acho que a gente pode falar do bate-volta que tem acontecido ali em relação à Mariana, Tá bom. Né, que eu acho que é um dos que tá mais à tona. Eu assim, acho né? que eu diria que é o fator principal ali em termos de potencial de destravamento de valor que poderia ser liberado no próprio valuation de mercado da companhia, né? A gente também fez uma modificação ali no relatório relacionado à unidade de metais básicos, mas a gente tem a impressão de que os investidores olham metais básicos muito com o pé atrás, a situação ainda continua muito focada em minério de ferro, né, que é o carro-chefe da companhia. Então, acho que a questão de Mariana ela tem um potencial maior de destravamento de valor na prática do que aquilo que foi anunciado em relação a metais básicos. E essas são os dois grandes temas que a gente tratou nas últimas, talvez, 3 semanas aí. Como eu comentei contigo antes ali, foi um relatório por semana nas últimas 3 semanas. Né? Inclusive, o pessoal que não viu, tá tudo publicado lá na plataforma Genial Analisa. Você pode ver isso de graça. Tem o QR Code. Não, o QR Code da tela é de abrir conta, mas você pode abrir o Google aí, colocar Genial Analisa, você vai achar a página de research aqui da Genial. Mas só explica pro pessoal, porque esse acordo de Mariana era... Primeiro o mercado esperava um valor, aí veio um valor abaixo... Aí o pessoal ficou feliz, aí depois entraram com umas barreiras, vamos dizer assim, acho que, se eu não me engano, até os próprios governos estaduais ali, e aí tinha que ser um outro valor. Como que tá essa história e o que aconteceu agora no final dela? A primeira questão ali é entender que o processo é um processo de negociação. Então, ainda não existe um acordo fechado. Tá? Então... a gente vai ter essa definição quando Vale e BHP de um lado da mesa, o outro lado da mesa é a Advocacia Geral da União, representando, obviamente, a União Federal, e os estados envolvidos, que são estados de Minas Gerais, né, e estado do Espírito Santo. E aí eles correspondem às esferas estaduais, representam também os municípios atingidos, e também tem, né, ao longo dessa esfera aí, o Ministério Público Federal agindo em conjunto com o Tribunal Regional da 6ª Região, que a gente chama de TRF6, que está fazendo a mediação entre um lado da mesa e outro. Tá? Então, são muitos players envolvidos ali, como eu posso citar aí pelo menos talvez uns 7, 8 players nessa negociação, né? De um lado as empresas, do outro lado o poder público, por assim dizer. Né? Então a gente está vendo as negociações avançarem. Uma coisa que é interessante de pontuar sobre isso é que nada desses valores que foram recentemente divulgados, seja a proposta de 127 bi que foi feita em abril, que acho que é a primeira que você... Né, a gente poderia dizer assim, digamos, a primeira, né, pelo menos a primeira desse ano, dentro do âmbito ali da mediação do TRF6, houve uma contraproposta da AGU com os estados, né, da Advocacia Geral da União com os estados, e aí a Vale fez mais uma proposta em cima da contraproposta da AGU. Então, pelo menos nos últimos, talvez, ali 60 dias, ou menos de 60 dias, a gente teve 3 grandes propostas na mesa. Tá? E isso nenhum teor dessas propostas poderia ser, ou talvez tivesse a obrigação de ser divulgado publicamente. Na verdade, foi divulgado publicamente, tanto a contraproposta da AGU como também as propostas individuais feitas por Vale e BHP do lado das empresas, por uma questão de que a discussão se tornou, digamos assim, muito pública, nesse sentido de que se os lados não divulgassem, os jornais iriam descobrir. Então a gente vê aí diversas colunas ali de jornais que a gente considera de grande reputação no Brasil, investigando, fazendo o trabalho normal de jornalístico, de jornalístico investigativo, né?
e vence com esses valores e prazos, etc., no conteúdo midiático, né, da notícia da imprensa. Então, se por um lado já está sendo divulgado, a Vale, BHP e também o poder público tem a oportunidade de confirmar ou não aquilo que foi divulgado. Às vezes tem um erro aqui, outro lá, às vezes o valor que foi divulgado no jornal está certo, e aí eles falam, retificam, foi isso mesmo, em resposta ao que foi divulgado na imprensa, confirmamos o valor e as condições. Então, a gente viu nesses 60 dias essa situação se desenrolar dessa forma. Mas é importante também dizer que o âmbito da justiça do que está sendo mediado no TRF6 é sigiloso. Então, o lado positivo que eu diria de que esses valores começaram a aparecer e serem confirmados de maneira oficial por ambas as partes, é que a gente começa a reduzir a assimetria de informação. Porque antes você ficava muito na imaginação, sem saber, entendeu? Você só ficava fazendo modelo lá e colocando. Exatamente. Então a gente sondava com um lado aqui, sondava com o outro lado lá, então eu conversava com o investidor, com quanto você tem no seu modelo aí e tal, não sei o quê. Tanto é que todo mundo estimou um valor alto. E o intervalo era alto, né? Então a gente tinha um intervalo que variava ali de 126 a 155 bi o valor terminal da proposta. Então, né, tinha gente que ia lá por a maior parte, mais de 50% dos investidores, né, que a gente conversa, estavam do lado mais pessimista dessa banda, né? Então estavam mais próximos de 155, mas ainda tinha uma galera ali, em termos de valor, próximo da banda inferior. Então, cada um pensava uma coisa. E aí, como essas informações foram divulgadas nos últimos dias, né, a gente retira essa simetria de valor e aí todo mundo começa a convergir para valores que são os valores que já estão sendo discutidos por ambos os lados e confirmados nessa história inteira. Né? Então, primeiro houve a proposta de 127 bi. Tá? Então, eu acho que uma coisa que pode gerar confusão, a gente procura sempre deixar isso muito claro na redação do relatório, mas aí no podcast a gente tem a oportunidade de explicar talvez um pouco melhor, é que a Vale, BHP, Samarco e Fundação Renova tá, já desembolsaram ao longo desses 8 anos aí, que o acidente aconteceu em 2015, né, já desembolsaram 37 bilhões de reais para pagamento de indenização e reparação. Tá? Esses 37 estariam dentro desse todo esse valor aí. Então, essa é a grande questão. Porque, por exemplo, a contraproposta da AGU menciona 109 bilhões. E aí, assim, quer dizer, a Vale oferece 127 e a AGU menciona 109, né? Se você olhar o número de uma maneira preliminar, você vai falar assim, a AGU está oferecendo um número mais baixo do que a própria proposta da Vale. Por que não fechou? Porque a discussão da AGU, e aí a gente tem que olhar e ser factível aqui, existe um cunho político nessa discussão, tá? De que o governo tenta empurrar o discurso para um discurso como se as empresas tivessem ficado inertes nesse período. Nada. Não tivessem desembolsado 37 bi, entendi, não tivessem, durante esses 8 anos, quitando essa obrigação. Independente de você ter um valor terminal fechado, esse aqui é o valor da conta, você está pagando. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante de deixar claro. Tá? Então, por que os 109 bi, na verdade, eles eram superiores aos 127 bi? Que eu não considerava. Porque não consideravam os 37 já pagos e também deixavam de fora 18 bilhões relacionados a obrigações, que a gente chama de obrigações a fazer, que são relacionados à reparação. Então, 109 bi incluía caráter indenizatório. Então, assim, prejudiquei o meio ambiente, acabou... Para além do que já foi pago, acabou ainda mais falecendo gente, né? Teve fatalidades, mortes aí relacionadas ao acidente, tem indenização que tem que ser paga para as famílias. Então, se junta esse bolo todo, aí esse é o que a gente chama de caráter indenizatório. Além disso, tem o caráter de reparação. Ou seja, tem rejeito na bacia dos rios. Esse rejeito tem que ser removido, já foi parcialmente removido, mas ainda falta muita coisa para ser retirado de lá. E isso é o que a gente chama de reparação. Então, cabe à Vale
fazer essa reparação, além de indenizar a parte do que diz respeito às famílias, etc. Então, a gente poderia separar em dois caminhos, indenização e obrigações a fazer relacionadas ao caráter de reparação. Aquilo que é obrigação a fazer de caráter de reparação, cabe às empresas a responsabilidade de ir lá e retirar os rejeitos, mas a empresa pode falar assim, eu posso, né, terceirizar, contratar uma outra empresa de gestão ambiental para fazer isso. Vai contratar, vai custar alguma coisa. Então, mesmo que se fosse a própria Vale ou se a Vale subcontratasse para algum terceiro fazer, também vai sair um dinheiro ali para pagar, né? Nada de graça. Sim. Então, assim, pro importante para o governo é que retire o rejeito. Como a Vale vai fazer para retirar esse rejeito, aí é o problema da Vale. Né? Então, assim, tem esses dois pontos. Então, por isso que na contraproposta da AGU, a AGU menciona 109 porque ela deixa esses 18 bi que são valorados em relação ao quanto custaria para essa remoção de rejeito. Remoção de rejeitos é apenas uma das situações, tá? Então, acho que fica mais fácil. Se não detalhe aqui de geologia, acho que não vale a pena comentar. Né? Mas é mensurado o gasto em 18 bi. Tá? Aí a outra proposta aí seriam 109 de indenização mais 18 bi de 18 bi de obrigações a fazer em relação à reparação, mais o 37 bi que já foi pago. Então, quando você amontoa isso em cima dos 109 que a AGU menciona, você chega numa contraproposta de 164 bilhões. Tá? E aí é óbvio que aí sim você compara 164 bilhões com 127 bilhões. Então, aí você, agora sim, né, você tem a mesma base comparativa para averiguar que, claro que a Vale, quando fez essa conta, falou, então, o custo total disso aqui é 164, não 109. Agora que é 164 e eu ofertei 127, tá? E a AGU e os estados não toparam fazer por 127, eu vou fazer mais uma proposta. Tá? E aí esse valor chegou a 140. Tá? Então... Isso foi bom ou ruim? A gente entende, em termos de valor, a gente entende que o valor agora começa a ficar num patamar muito factível. Porque, como eu mencionei antes na conversa, é negociação. Tá? Então, todo mundo que já sentou na mesa para negociar com alguém sabe que você nunca pede aquilo que você realmente espera fechar. Cada lado da negociação vai ter uma gordurinha. Então, quando a AGU fez uma proposta de 164, é porque ela não esperava fechar por 164. Sim. Ela espera fechar por menos. Assim como 127 também provavelmente era uma proposta que a Vale topava fazer por mais.